Graça e paz, queridos. Já vão entrando aí. Esperar os irmãos ir entrando, né? Para a gente começar. Vamos chegando, já vamos conectando. Olha aí, já está a irmã Maria Domingos, Fran, Marli Mendes, seja bem-vinda, glória a Deus. Já vamos compartilhando aí, querido, com os nossos irmãos. Faça o seu trabalho de evangelista, né? Nos ajudando a pregar o evangelho. Quando você compartilha aí com alguém, a gente tem a oportunidade de poder levar essa palavra ao coração dessas pessoas também. Olha o Dário aí conosco, né? Dário firme. Ligado aqui na Escola dos 5 Ministérios. Postando todas as nossas redes sociais aí, né? Para que os irmãos possam participar. Ontem foi tremendo, né, querido? Falamos um pouco até ali sobre ontem à noite, foi maravilhoso. Hoje nós vamos continuar, né, com aquela palavra, porque as pessoas são condenadas, né? Vamos dar continuação. Salvação completa, nós entendemos que é uma salvação completa, nós vamos aprender sobre isso, né, sobre essa salvação completa, e nós vamos falar um pouco, né, porque as pessoas estão perdendo a oportunidade. Lembrando, querido, que eu entendo que a salvação é uma só, né? Então ela é uma salvação em 2 aspectos, com 3 etapas, né? Da mesma maneira que nós fomos criados em 3 etapas: espírito, alma e corpo. Depois Adão morreu no espírito, na alma está cada dia morrendo gradativamente, e no corpo todos nós morreremos um dia. Também Cristo nos restaurou da mesma forma. Ele nos deu salvação no espírito, está salvando a nossa alma e salvará o nosso corpo na glorificação. Ok, querido? E essas são as etapas do arrebatamento, do rapto dos vencedores que vai para o trono, e do arrebatamento que vai para as nuvens.
Então, aí, né, dois contextos que você já aprendeu, muito importante. Mas ontem, para mim, a ministração do ontem, do horário do almoço, foi muito importante. Por que, pastor Sergis? Porque nós aprendemos que as pessoas não serão condenadas por causa dos seus pecados. Elas não serão condenadas porque elas vivem pecando ou viveram em pecado, né? Porque na verdade todos nós vivemos em pecado, não temos a prática do pecado, mas pecamos todos os dias, porque Paulo diz que não há uma pessoa, né? Todos nós pecamos e destituídos da glória de Deus estão, mas o Senhor nos deu o dom da salvação. Aprendemos que o dom é irrevogável. Então, por que as pessoas elas não são condenadas pelos seus pecados? Nós aprendemos lá em Apocalipse. Amém, Marlene? Mais tarde você vê a mensagem. Então, nós aprendemos lá em Apocalipse, né? Capítulo 20, do 11 ao 15, que as pessoas serão condenadas ao lago de fogo, né? Ou ao lago, né, da condenação eterna, ou a segunda morte, como diz lá no versículo 15, porque elas negaram o amor da verdade. Como elas não aceitaram o amor de Deus para a vida delas, elas não aceitaram a graça, o favor imerecido, né? O grande amor de Deus por nós, como eles rejeitaram esse amor, então por eles rejeitarem o amor, Deus os condenará à morte eterna. Então presta atenção, querido, que as pessoas não são condenadas porque viveram no pecado, não, porque o pecado foi pago na cruz do Calvário. As pessoas foram condenadas porque elas rejeitaram o amor de Deus, que está em Cristo Jesus e que o Espírito Santo revela para nossas vidas. Você entendeu aí, querido? Então para pensar que a oportunidade ela é dada para todos. Amém? Ela é dada para todos, mas nem todos abraçarão essa oportunidade. Perfeito, querido? A outra coisa que nós precisamos aprender é que não é nós que buscamos o Senhor, mas é o Senhor que nos busca, o próprio Deus que nos envia Cristo, e Cristo diz que não vai nos perder. Nós vamos aprender isso hoje. Mas vamos orar, querido, já são 12:30, nós vamos orar agora, tá? Espero que você esteja conosco aí toda a ministração, né? Em todo o tempo, né? Compartilhando com outras pessoas, tá? Né? Lembrando que lá no nosso canal no YouTube, né? Tem todas as ministrações em sequência. Então, se você, pastor, eu quero assistir as ministrações que ficaram para trás, porque eu não anotei, né? Eu não fiz as anotações. Então você volte lá, né? No meu YouTube, lá no meu canal do YouTube, ou aqui mesmo no Facebook. No Facebook você vai ter que arrastar até encontrar as ministrações. Lá no YouTube já está em sequência. Se você for na playlist, tem a playlist da salvação completa, a playlist, né, de quanto tempo nos resta, e aí eu vou acrescentando lá para que as pessoas possam ir aprendendo. Tá bom, querido? Vamos orar? Vamos orar então. Se você puder orar comigo pelas pessoas. Pai, no nome do Senhor Jesus, estamos aqui juntos, com a sua palavra aberta, está diante de nós, é a verdade, é a única verdade. Nós declaramos que ela é verdade em nosso coração, nossa alma, é uma verdade em nosso espírito e é uma verdade no nosso corpo. A tua palavra é luz para os meus caminhos, ela é luz, ela é lâmpada para a minha alma, condução da minha alma, ela me dá verdade, ela me dá força, ela me dá entendimento. Por isso, Senhor, nós declaramos hoje a tua palavra dentro de nós, com o poder do teu nome, através do seu Espírito. Que a unção do Espírito Santo queime dentro de nós a tua presença, e venha arder o desejo de aprender, de viver, de caminhar, de sobreviver pela tua palavra. Não abrimos mão das tuas escrituras e da tua verdade. A tua verdade é a realidade pelo qual nós vivemos. Nem toda verdade se torna realidade, mas toda a realidade nos leva para o reino. Por isso eu peço agora, Senhor, que o Senhor derrame toda a tua presença no meio, enquanto a minha voz for soando através dessa live, que toda pessoa que ouvir, toda pessoa que sentir, toda pessoa que for tocada,
toda pessoa que entrar, ela seja movida pelo Espírito a aprender as Escrituras. Muito obrigado, nós declaramos a tua presença e muito obrigado por nos ajudar a estarmos aqui juntos em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Então nós vamos partir de um princípio, no seguinte princípio. Primeiro nós vamos ver por que as pessoas elas têm rejeitado o amor da verdade. Por que elas têm rejeitado a verdade? Por que elas têm rejeitado a Cristo, né? Timóteo vai dizer que nos últimos dias, por causa das paixões, né, da concupiscência das coisas. Quer ver? Vamos lá, vamos em Timóteo capítulo 4. Timóteo, Segunda Timóteo capítulo 4, eu vou anotar aqui para depois você copiar, tá? Ó. 2 Timóteo 4, do 1 até o 5. É importante a anotação dos textos, olha só para você ver. É importante por quê? Porque ela fica destacada. Toda vez que você bate o olho, te salta aos olhos e você lembra de todo o contexto da palavra, ok? Então preste atenção. Maria, vamos comprar uma Bíblia, Maria. Tem que comprar uma Bíblia, Maria Domingos. Uma Bíblia dessa aqui com concordância, para você poder estudar as Escrituras conosco. Então ele diz assim, ó, Timóteo, Paulo vai escrever uma carta a Timóteo. E ele vai dizer, e ele vai explicar nessa carta por que as pessoas estão rejeitando o amor da verdade. Por que eles estão rejeitando esse amor e não estão recebendo o amor da verdade. Nós estudamos ontem 2 Tessalonicenses capítulo 2, do 1 ao 11, que quando as pessoas não recebem o amor da verdade, Deus envia a operação, né, a sedução pela mentira, né, para a operação da mentira, e eles vão crer na mentira. Então, querido, tem dois caminhos. Se de repente, agora nesse exato momento, você não crer na verdade, então automaticamente você já está crendo na mentira. E Paulo vai deixar bem claro lá, né, em 2 Coríntios capítulo 11, que se nós recebermos na nossa vida um outro Jesus a qual não é esse a qual ele pregou, um outro Espírito a qual não é esse a qual não recebemos, e um outro Evangelho a qual não foi esse, verdadeiramente sofreremos. Por quê? Por que sofreremos, pastor? Porque automaticamente quando eu não caminho pela verdade, lembra, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que o Senhor está dizendo? Eu sou o caminho. Nesse caminho que você está trilhando, que é o novo e vivo caminho, que está em Hebreus capítulo 10, versículo 19, você tem uma verdade, e nessa verdade, essa verdade que sou eu, te dá vida. Então, querido, automaticamente, se você não caminha pela verdade, você automaticamente já está vivendo na mentira. Não é que você possa ser seduzido pela mentira, não, você já está vivendo na mentira. Por exemplo, pastor, o meu pastor prega que eu perco salvação, se eu pecar eu perco salvação. Não, você já está vivendo na mentira. Por quê? Porque a Bíblia diz, em João capítulo 10, versículo 28 e 29, ele diz, dou-lhe a vida eterna, e nunca hão de perecer, nunca hão de perecer, e ninguém arrebata você da minha mão. O meu Pai que é maior que eu, e me as deu, e é maior que eu, nunca arrebata da mão dele. Eu e o Pai somos um, quer dizer, nunca arrebatará. Nunca quer dizer nunca. Amém, querido? Então não há possibilidade jamais de você perder salvação. Então, porque você não está crendo numa verdade, primeiro, porque não conhece essa verdade, automaticamente você está sendo seduzido pela mentira, pela operação da mentira, porque o espírito do anticristo quer colocar uma opressão sobre você. Ele quer colocar um jugo. Presta atenção que as pessoas que vão no centro de macumba para receber as entidades se chama cavalo. Por quê? Porque eles montam em cima e põem. Como ele não pode possuir o seu corpo, você é cristão, o Espírito Santo entra em você e não sai mais, mas ele está colocando um jugo, um peso sobre você.
que é peso é esse, pastor? A mentira, a operação da mentira, para que creiam na mentira. E aí você fica a vida inteira tentando pagar a salvação, tentando fazer algo com as suas forças, fugir do pecado que é impossível, agradar a Deus com as suas campanhas, com as suas orações, e tentando de uma forma, de qualquer maneira, agradar a Deus, enquanto Deus está dizendo: filho, você não precisa me agradar, porque não é por aí que você me agrada, não é fazendo nada para mim, mas é simplesmente recebendo o meu amor. Quando você recebe o meu amor, as suas atitudes, ela é pela gratidão, né? Você não tem como pagar, então você é grato. Essa é a grande verdade. Por isso que Paulo vai dizer que aquele que recebe o Jesus, o Jesus que se chama graça, ele é o nome dele, ele é a graça, ele é a verdade, ele é o caminho, ele é a salvação, ele é Deus conosco, ele é tudo isso para nós. Quando nós não recebemos esse Cristo, então automaticamente eu já estou vivendo pela mentira, eu já fui seduzido pela operação da mentira. Deus permitiu. Por quê, pastor? Porque eu rejeitei o amor da verdade. Ele é o amor, ele é a verdade. Então, querido, para pensar. Talvez você está aqui comigo nessa manhã, nesse horário do almoço, recebendo essa palavra, e você está sendo operado pela operação da mentira. Você está crendo em uma mentira que não está escrito na Bíblia. Paulo diz que nenhuma condenação há. Romanos 8:1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que já não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha só, porque a lei do Espírito e vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Quer dizer, não tem como eu pecar e não tem como eu morrer mais. Então o primeiro princípio que nós precisamos aprender, querido, dentro desse contexto, é que ou eu estou andando pelo amor da verdade, porque eu recebi, e aí eu tenho salvação, vida eterna, a partir do momento que eu creio na graça, a Bíblia diz assim, todo aquele que confessar com a sua boca e crer no seu coração, esse será salvo. Por quê? Quando eu creio, eu acredito e eu confesso na obra completa de Jesus. Pastor, qual é a obra completa de Jesus? Aquela que está escrita em Romanos capítulo 10, né? Que o Senhor, Romanos capítulo 10, deixa eu ver, para não dar um texto errado para você. Senão você está anotando, depois você vai anotar o texto equivocado. Romanos 10, do 8, 9, 10, que diz que eu fui glorificado, eu fui chamado, eu fui predestinado, eu fui chamado, eu fui justificado e glorificado. Então quer dizer, eu tenho que crer nessa obra completa, para a salvação completa. Então, Maria, é impossível de maneira alguma, nem se você disser assim, pastor, eu quero servir o diabo, eu quero perder minha salvação, eu quero virar um satanista, um bruxo, uma bruxa, eu quero me prostituir, eu quero virar homossexual. Nem se você declarar isso, tem como você perder a sua salvação do Espírito. Pastor, mas eu vou viver uma vida tudo errado, serei salvo? Será salvo para o reino de Deus eternamente. Porém, existe o reino dos céus, o reino que vai vir para a terra. Esse reino dos céus na terra, que é um milênio, que será 1000 anos, nesse período, para esses irmãos que receberam a salvação, mas viver uma vida dissoluta, terá disciplina. Então eles serão castigados. Por que serão disciplinados? Porque o pai corrige o filho porque ama. Então haverá uma disciplina. Mas para aqueles que não, eles receberam o amor da verdade, viveram pelo amor da verdade até o fim, esses receberão galardão porque são vencedores. Venceram as dores, não abriram mão dos princípios. E vencer as dores, querido, é eu lutar todos os dias lutando, firme, olhando para o meu alvo, vencendo as dificuldades todos os dias, negando o meu eu todos os dias, e aí eu serei vencedor pelo amor que Ele tem por nós. Por isso que eu tenho que receber o amor da verdade. Entendeu, querido? O primeiro ponto é esse. Então Paulo vai relatar aqui em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, como seria o contexto dos nossos dias. Como seria o contexto? Por que as pessoas estão negando o amor da verdade, não estão recebendo? Pastor, antes a gente pregava, as pessoas aceitavam Jesus, as pessoas entregavam o seu coração. Lembrando, querido, que aceitar Jesus como Senhor e Salvador não é congregar na tua igreja, não é congregar em uma igreja, não é congregar em igreja, é crer com a sua boca
é crer com o seu coração e confessar com a sua boca, ponto. Você está entendendo? Porque às vezes nós achamos, o meu esposo só é crente. Não é crente, pastor, por quê? Porque ele não vai na igreja. Às vezes ele é mais crente que você. Ele não vai na igreja, mas ele creu no coração, que ele acreditou em toda a obra que Cristo fez por ele, que Cristo perdoou os pecados dele, que ele é salvo em Cristo Jesus, entendeu? E que Cristo não vai condenar ele. E ele confessou isso a Deus. A Bíblia diz, todo aquele que crê com o coração e confessar a Deus, não é confessar ao pastor, levantar a mão na igreja, publicar, não, é confessar a Deus. Então, muitas das vezes nós estamos convivendo com pessoas salvas, só que elas não congregam nas nossas igrejas. Ela não vai numa igreja, ela não congrega em uma igreja, mas ela é salva. O problema é que, como ela não congrega em uma igreja, ela não tem a vida da palavra, ela não tem um relacionamento da vida. Tem um livrinho aqui, eu gosto demais dele. Esse livrinho aqui é bom, gente. Esse livrinho, Esse livrinho é do pastor, do nosso irmão Dong Milan, né? Ele é um chinês, morou aqui no Brasil muitos anos. É a promessa da vida e o galardão do reino. Ele vai falar mais ou menos isso. Tudo dele isso aqui, E tem mais aqui. Então ele vai falar mais ou menos isso, né? Da pessoa que ela recebe Cristo, ela confessa Cristo, mas ela não entra no reino, por quê? Porque ela viveu a vida dela, mas ela creu, ela confessou. Agora o galardão do reino é aquele que nega a si mesmo, entendeu, querido? Então Paulo aqui, ele vai escrever a Timóteo, vai dizer, Paulo, esse tempo serão tempos difíceis. Quer ver, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, sabe porém isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, serão tempos difíceis, porque a gente vai pregar a verdade, porque, querido, a verdade, hoje em dia, ela é uma verdade questionável, né? Hoje em dia as pessoas questionam a verdade. Antigamente a gente dizia assim, Jesus é a verdade, a pessoa assim, então me mostra. Nós mostraríamos a verdade para essa pessoa, nós pregaríamos o evangelho, contaria o meu testemunho de vida, a minha transformação, e essa pessoa acreditava. Hoje não, hoje você diz, olha, Jesus é a verdade, ele vai dizer, não, a verdade para você, Jesus não é a verdade para mim, o Buda é a verdade para mim, a Aparecida é a verdade para mim, não, eu não creio em nenhuma dessas verdades. Então a verdade hoje é questionável. O que era certo, nem sempre é certo. Por exemplo, o que é certo para mim, às vezes não é certo para você. Então, até o que é certo é questionável. Então, Paulo está dizendo, olha, nos últimos dias serão dias difíceis. A salvação completa, ela é muito difícil. A salvação do Espírito, querido, ela é mais fácil, porque é só crer e confessar, porque não fui eu que morri na cruz, não fui eu que ressuscitei, não fui eu que enviei o Espírito para me salvar. Mas a salvação para o reino, aí é mais complicado, que é isso que a igreja não prega. É isso que as igrejas não estão pregando para os membros. Olha, você aceitou Jesus, você abriu a porta do reino. Agora você precisa entrar nesse reino e alcançar posições dentro desse reino, que é o galardão. Eu te abri, todo aquele que recebe Jesus, o amor da verdade, já é destinado ao reino. Mas agora, por exemplo, um exemplo muito claro. Por exemplo, eu completo os meus 65 anos de idade. E pela lei, 65 anos de idade, você pode se aposentar. Mas se eu não for no INSS dar entrada na minha aposentadoria, eu não vou receber o meu cheque em casa ou no banco, né? Não é assim, o governo olha lá e diz, realmente ele tem que se aposentar, vamos mandar o cheque para ele. Não, eu tenho que correr atrás. Então a salvação é eu alcançar a aposentadoria, é a porta do reino, eu tenho o direito do reino, porque eu fui salvo, eu sou filho de Deus. Todo filho de Deus é herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Porém agora eu preciso dar entrada no INSS, eu preciso correr atrás. Por isso que a Bíblia diz em Mateus capítulo 11, versículo 12, que o reino dos céus é tomado à força. Desde João até hoje é tomado à força, e os violentos de espírito arrebatam ele, toma ele. Entendeu? Por isso, querido, que as obras que a qual Deus preparou para que eu andasse nelas, já está preparada essas obras, não vai preparar, não será, não, já está preparado para que eu andasse nelas. Efésios 2, de 8 a 10, está dizendo que a qual Deus preparou para que eu andasse nela. Então Deus me salvou, me elegeu, me predestinou à salvação e preparou um caminho, obras a qual eu devo andar nelas.
Mas Paulo vai dizer a Timóteo que nos últimos dias serão dias trabalhosos. Por quê? Porque os homens serão amantes de si mesmos. Amante quer dizer que eles amam mais eles mesmos do que o propósito de Deus. Por exemplo, alguém diz: olha, você vai ter que vender tudo que você tem e ir para outra cidade. Jesus tem um chamado para você. Jesus quer que você faça isso. Jesus quer que você negue as suas férias, negue o seu conforto da sua casa para ministrar a palavra, para fazer uma escola. Quer que você aí abra a porta da sua casa para ter uma life homes na sua casa para ensinar. E aí você vai ter que dizer: poxa, mas talvez você é amante de si mesmo, você ama mais o seu conforto, a sua casa. Pô, pastor, minha casa é tão bonita, limpinha, vai vir um monte de gente, vai sujar a minha casa. Olha aí, você está negando as obras pela qual Deus preparou para você. Por isso que ele diz que os homens serão amantes de si mesmos, avarentos, nunca vão querer ofertar e dizimar na obra do Senhor, presunçosos, soberbos, eles se acharão blasfemos, desobedientes de pai e mãe, ingratos, profanos, sem afeto natural, querido. Nos últimos dias, por quê, pastor? Porque então está difícil a gente pregar o evangelho para que as pessoas creiam. Como está difícil, pastor, as pessoas entregar o seu coração, não só aceitar a Jesus, porque aceitar a Jesus, querido, é muito fácil. Todo aquele que crê e confessar é salvo. Então aceitar Jesus é top. Agora difícil é negar a si mesmo para ganhar o reino, para ganhar o milênio. É o que o Senhor está dizendo aqui, eles serão sem afetos naturais, Por exemplo, você olha para uma criança, um bebezinho de colo, quando você olha, os seus olhos já enchem de lágrimas, porque há um afeto natural, é um amor natural, Você olha para o seu filho, já há um afeto. Hoje as pessoas matam os seus próprios filhos, Em São Paulo, uma mãe pegou uma criancinha recém-nascida, botou no micro-ondas, ligou. Olha que doideira, matou a criança frita. Um pai chegou para o almoço, criança chorando, a mãe fazendo comida, ele pegou no terceiro andar a criança pelo pé e jogou pela janela. Então para você pensar como a verdade nem sempre as pessoas não têm mais afeto natural. Olha lá, irreconciliáveis, não voltam a se reconciliar, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons. As pessoas que são boas, elas não têm mais esse amor. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas enganando a eficácia dela. Destes afastai. Então o Paulo escreve a Timóteo, diz assim: no último dia será difícil, Para pensar, querido. Hoje pregação que pede para a gente negar a nosso eu, colocar a nossa vida na presença de Deus, servir o Senhor, está rara, é muito difícil. Por quê? Porque isso não traz ibope, isso não enche igreja, isso não enche o canal. Olha aí, eu tenho uma pessoa online, se fosse para profetizar bênção, prosperidade, aí estava lotado, 200, 300 pessoas, mas não é. Por quê? Porque eu não quero somente fazer você ser salvo no Espírito, eu quero que você reine comigo, eu quero que você entre no reino, eu quero que a sua família entre no reino. Por isso você tem que explicar isso para as pessoas. Então, rejeitar o amor da verdade é não entrar, ser salvo no Espírito, e é ser condenado, é ser lançado no fogo eterno. Mas quando, além de eu aceitar o amor da verdade, eu caminho por esse amor, automaticamente eu entro no reino, entendeu? Por isso que a salvação ela precisa ser completa: espírito, alma e corpo. Pastor, como que eu ganho minha alma? Não sendo nenhuma dessas coisas. Então os povos dessa época está lá no capítulo 4, versículo 1 de 2 Timóteo: consulte, pois, diante de Deus o Senhor Jesus, que há de julgar os vivos. Quem são vivos? São aqueles pelo qual aceitaram a Cristo, e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Na vinda ele vai galardoar e vai dar a disciplina, e vai também julgar os mortos, que são as nações que estão aqui na terra. Que pregue a palavra em tempo e fora de tempo. O Paulo está dizendo: olha, vai ser tempos trabalhosos, vai ser tempos difíceis, porque eles têm essa qualidade de coração para o reino. Eles querem Jesus para ser salvo, mas não querem ir para o reino. Mas ele diz: não se preocupa, Timóteo, prega em tempo, fora de tempo. Pregue. Ele diz: pregue em tempo, fora de tempo. Corrija,
Não tenha medo de corrigir, repreender, exortar. A palavra exortar, querido, não é falar duro com a pessoa, mas é dar luz ao texto. Eu vou te exortar, por exemplo, eu pego um texto e você diz, não, porque eu não aceito isso aí. Eu falo, não, vem cá, deixa eu te mostrar. É isso é exortar, deixa eu dar luz, deixa eu acender a luz para que você veja com os olhos melhor, entendeu? Com toda longanimidade de doutrina, com toda longanimidade, com toda paciência no ensino. Ensinando uma vez, 2 vezes, 10 vezes, 1000 vezes, 2000 vezes, até a pessoa entender. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. O ensinamento das escrituras não vão suportar, mas tendo coceiras no ouvido. O que é isso, querido? É quando você tem algo no ouvido que te incomoda, né? Que quando entra você fica ruim, isso é ruim. Então esse é o tempo, né? Por que eles estão rejeitando o amor da verdade? Porque está incomodando o ouvido deles. Eles recebem Cristo como Salvador, porque Cristo os amou. Eles falam, uau, não é condenado mais, mas o reino, agora a salvação completa, que agora é eu ganhar a minha alma. Porque a única coisa, presta atenção no que ele diz, presta atenção no que ele diz. Para aqui em Timóteo e vai comigo em Mateus capítulo 7. Capítulo 16, Mateus 16, versículo 26 e 27. Olha o que Paulo diz, só para você entender que a salvação completa é assim: o Espírito é o Senhor. A Bíblia diz assim, todo aquele que, João 6, 37, todo aquele que o Pai enviar a mim, virá, e eu o ressuscitarei no último dia. Nunca perderei, nunca o perderei, e ressuscitarei no último dia. Então quer dizer, a salvação no Espírito é Ele que me dá, mas a da alma, Mateus vai escrever aqui, ele vai dizer como que isso acontece. Ele diz assim, versículo 25, ele diz, porque aquele que quiser salvar a sua vida, essa vida é a vida da alma, é a vida psique, tá? É a vida da alma. Aí ele vai dizer, todo aquele perderá, mas quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Mas olha o versículo 26, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma. Presta atenção que só tem um lugar, Maria, que eu posso ganhar. Aonde? Ganhar a minha alma. Como que eu ganho a minha alma? Perdendo ela, ou perdendo a vida dessa terra. Porque a minha alma é minhas emoções, meus pensamentos e minha vontade. Então quando eu perco ela, eu ganho o reino. Aí ele vai dizer, se perder a sua alma, ou que dará o homem em recompensa da sua alma, né? Como nós daremos o homem? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, então dará a cada um segundo as suas obras. Entendeu, querido? Então, por que as pessoas estão rejeitando o amor da verdade? Lembrando que o amor da verdade não é só para a salvação do Espírito. Ele salva o Espírito e ele caminha pelo amor. Eu alcanço a minha salvação na alma, eu que alcanço. Lógico que é o Senhor que me ajuda a alcançar. Eu tenho que negar a mim mesmo para que Ele haja através de mim, cumprindo as obras deles, ou vivendo a própria vida de Cristo em mim. Por isso que Paulo, disse aquela frase, tremenda. Ele diz, não vivo mais eu, mas vive Cristo em mim, e a vida que agora há vivo na carne, a vivo na fé do Filho de Deus, a vivo na fé, a vivo no amor do Filho de Deus. Então quando eu me nego, rejeito as minhas vontades para que Ele viva em mim completamente. Entendeu aí? Interessantíssimo isso. Por quê? Porque isso, Maria, eu tenho certeza que você nunca tinha ouvido.
nem você, nem os irmãos que estão aqui. Por quê? Porque 98% dos pastores não entende essa divisão da salvação completa, né? Eles acham que a salvação é um combo. Fui salvo, já ganhei a salvação, não vou ser condenado eternamente, já ganhei o reino e já tudo. Não, mas só que ainda algumas igrejas é um pouco pior, que eles ainda dizem que eu posso perder minha salvação. É impossível perder a salvação eterna. Eu posso perder a salvação para o reino, a salvação da minha alma. Então a minha alma ela vai ficar sendo disciplinada no milênio para que possa purificar a minha vida. Entendeu? E purificando minha vida, aí eu tenho direito do reino. Entendeu até aí? Perfeito? Vou dar um outro texto. Por que as pessoas estão perdendo o amor da verdade? Elas receberam o amor da verdade, salvação eterna no Espírito, não pode mais ser condenado. Porém, agora eu preciso caminhar para o reino. Lembra? Ir no INSS, da entrada na aposentadoria, fazer todos os trâmites. Isso é ganhar o reino. E o que eu preciso fazer, pastor, agora? Eu preciso quebrantar algumas coisas em mim, que é o que nós vamos aprender agora. Porque pessoas estão na igreja, estão em volta de Jesus, ouvindo Jesus, mas não estão recebendo a revelação do reino, que é a salvação da sua alma. Vamos lá para João capítulo 12, versículo 40. Lembrando que sempre Jesus estava rodeado de várias pessoas. Aí no versículo 40 ele vai dizer assim, presta atenção: cegou-lhe os olhos dessas pessoas estão cegos. Por que estão cegos? João 12, 40, vou anotar aqui para a gente não esquecer, tá? Ó, João 12, 40, vai dizer, cegou-lhe os olhos. Por que cegou os olhos? Porque quando eu não consigo enxergar, a Bíblia diz que a palavra é lâmpada, é luz, é lâmpada para a minha alma. Então quando eu não enxergo, a minha alma continua vivendo ativa dentro de mim, a ponto de dominar a minha vida. Por isso que ele diz, ele diz, cegou-lhe os olhos e endureceu o coração. A palavra aí coração, eu quero que você pegue aí o seu marca-texto, sua caneta, põe o coração entre parênteses, faz uma setinha para baixo ou para cima do lado e coloca alma. A alma ela é pensamentos, emoções e vontade. Então ele está dizendo, cegou os olhos, você não conseguiu ler a palavra, entender, ter a luz da palavra. Quer ver, querido? Só para você entender, sobe no mesmo texto, o versículo 35. Presta atenção, ele diz assim, disse depois Jesus, a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Essa luz era o próprio Cristo que estava no meio deles. E ele dizia, a luz que é a vida, a luz é a vida. Por isso que o Senhor disse lá em Gênesis capítulo 1, versículo 3, haja luz, porque a vida era o Espírito voltando para a terra, para que a terra produzisse vida. Então ele diz, olha, a luz ainda está convosco um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, caminhe enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Trevas significa morte. Lembra que eu morri no Espírito, a minha alma estava sendo morta gradativamente e o meu corpo já nasceu morrendo. O Senhor está dizendo, olha, eu coloquei luz no teu espírito, andai na luz, andai ainda na luz, enquanto há luz. Por quê? Vai chegar um dia que essa luz será tirada, né? Não tirada de mim, mas tirada da terra.
Por que tirada? Porque no rápido dos vencedores eu vou subir. Quando eu subir, ela não estará mais, a graça, o favor imerecido não estará mais aqui. Entendeu? Aqui ficará somente os salvos derrotados com o Espírito dentro, mas agora o Espírito dentro é só o selo e o penhor, nada mais. Entendeu? E ele diz: para que as trevas não vos apanheis, pois quem anda nas trevas não sabe onde vai. Por isso que as pessoas sofrem, por isso que as pessoas rejeitam o reino, porque elas não sabem para onde vai. Aí ele vai dizer: enquanto tendes luz, credes na luz, para que sejais filhos da luz. Estas coisas disse Jesus, e retirando-se, ocultou-se deles. E ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele. Então, se não creram na luz, nem a salvação eterna eles receberam, eles rejeitaram o amor da verdade. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que dizia: Senhor, quem creu na nossa pregação? E quem foi revelado o braço forte do Senhor? Aí ele diz: por isso nos não podiam crer. Então Isaías disse outra vez, presta atenção, por que as pessoas não podem acreditar na obra do reino, negar a si mesmo? Porque eles nem receberam a luz. Então, se eles não receberam a luz, que é o amor da verdade, eles não podem enxergar o caminho. Aí ele vai dizer no 40, cegou-lhe os olhos, quer dizer, eles estão cegos, eles não conseguem enxergar, endureceu o coração, endureceu a alma, né? As emoções deles estão duras, os pensamentos deles são pensamentos maus, né? A vontade deles é só vontade de pecado. Aí, a fim de que não veja com os olhos, compreenda com o coração e se converta e os cure. Quer dizer, eles não vão ver com os olhos, não vão compreender na alma, porque quer dizer que é a minha personalidade, aonde eu preciso ter poder de decisões, aonde eu preciso dizer, eu vou negar essa minha vontade para crer naquilo que Cristo diz. E ele diz: se convertam, quer dizer, mude com esse converta aí, querido, eu quero que você coloque entre parênteses, se converta, coloca entre parênteses, puxa uma seta aí e coloca assim: mudança de mentalidade. Coloca aí. Mudança de mentalidade. Por isso que o Senhor diz lá em Romanos, vou te colocar aí também, Romanos 12, ó, Romanos 12, 2. Quando, olha só para você ver, eu vou fazer um link dessa palavra que eu estou acabando de ler com Romanos 12, 2, para você entender a salvação completa. Está comigo? Olha só, ele diz assim: se converta e eu os cure. Essa palavra cura é curar completamente, tá? Curar completamente. Então presta atenção, Romanos 12, 2 vai dizer o que? Então presta atenção: cegou-lhe os olhos, endureceu o coração, para que não vejam com os olhos e não entendam com o coração, se converta e eu os cure. Quer dizer, se eu não entender, se eu não ver, se eu não entender, se eu não quebrar o meu orgulho, a minha soberba, então eu não consigo ver, eu não consigo ter a salvação completa. Consigo ter a salvação no Espírito, porque ela é gratuita, não serei condenado, né, ao lago de fogo eternamente, mas eu não consigo jamais ser salvo para o reino. Mas olha o texto, presta atenção, Romanos 12, 2 vai dizer assim, ó: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformado, quer dizer, não entre na forma, não entre nessa forma do mundo, desse povo amante de si mesmo, detratores, né, irreconciliável, né, não tem afeto natural. Não entre nessa forma, como este mundo, mas sede transformado, mas transforme, mude a sua mente, pela renovação do vosso entendimento, a mente aí, para que experimenteis qual seja a boa, espírito, agradável, alma,
perfeita vontade de Deus no corpo. Quando eu recebo a salvação completa, eu não recebo só a boa. Quando eu sou alcançado no Espírito e eu recebo a salvação eterna, é boa, isso é bom, mas ele tem um agradável para mim, ele tem uma vontade agradável. Qual? Que eu nego a mim mesmo para viver a agradável vontade dele. Mas quando eu entro no reino, porque o meu corpo também foi glorificado, então ela será perfeita vontade de Deus, que ele me destinou a um reino. Entendeu aí, querido? Vamos ver um outro exemplo, porque as pessoas não recebem a palavra do reino na alma. Vai para Mateus 13. Mateus 13, Maria. Por quê? Porque assim, a questão da salvação completa, querido, eu preciso entender que a salvação completa, ela é espírito, alma e corpo. O meu espírito, ele ganhou, ele enviou o espírito dele e ganhou o meu espírito eternamente. A minha alma, é eu que preciso ganhar. Como que eu ganho a minha alma para o reino? Perdendo a minha alma aqui. E o meu corpo, a minha Bíblia diz que como ele é, nós seremos, ele vai glorificar o meu corpo. Então o meu único trabalho é lutar contra mim mesmo, a ponto de eu viver a vontade de Deus na minha vida. Entendeu? Vamos lá. Capítulo 13, versículo 9 em diante. Nós vamos ler até o 16. Presta atenção. O Senhor, ele para na beira do mar. Até aqui ele estava pregando para os judeus. E os judeus, com o coração duro, vivendo a lei, questionando ele com a lei de Moisés. Não, Moisés é que é o nosso pai na fé, não é? E ele dizendo, não, vocês estão enganados, a ponto que Jesus diz, olha, sabe uma coisa? Vocês estão rejeitando mesmo, Deus tirou o reino de vocês. Deus tirou o reino de vocês e vai dar a outra nação que deu o seu fruto. E quer ver? Eu vou Mateus 21, versículo 43, ele diz isso. Ele diz assim, portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será dado a uma nação que deu os seus frutos. Ele está falando dos judeus. Mateus 21, 43. Por que ele tirou o reino dos judeus? Porque os judeus não queriam receber a salvação completa, não queriam crer. Mas crer, querido, é somente entrar na porta. Agora eu preciso continuar caminhando, é onde nós vamos aprender agora, tá? Ele diz lá em Mateus, então aí ele vai para a beira do mar. Chegando ali no mar, ele começa a pregar o evangelho sobre um barco, né? Ele começa a pregar o evangelho, e ele vai contando aqui 7 parábolas. E na primeira parábola que ele começa a contar, que é da semeadura, que ele fala, um pouco da semente caiu à beira do caminho, né? Ele diz assim, olha, e o produtor, o agricultor saiu a semear, né? Esse agricultor é Cristo, é o próprio Cristo, saiu a semear. Um pouco dessa semente caiu à beira do caminho, um pouco caiu no meio de espinhos, um pouco caiu no meio do pedregais, e um pouco caiu em terra boa. 4 terrenos. Esses 4 terrenos representam o nosso coração, a nossa alma. A semente vai cair em nós, de qualquer maneira. Um terá cair na terra dura, o outro vai cair no meio dos espinhos, o outro vai cair no meio dos pedregais, e o outro vai cair em terra boa. Está comigo aí, querido? Então, o Senhor vai ministrando essa parábola, pregando essa parábola, ensinando, e os discípulos em algum momento chegam para questionar Jesus. Os discípulos são os apóstolos
porque Jesus pediu que o barco se entrasse um pouquinho no mar, os discípulos estavam no barco, a multidão estava na praia, e ele vai dizer: quem tem ouvido, ouça, quem tem ouvido para ouvir, ouça. Todos têm ouvido, mas nem todos têm ouvido para ouvir a palavra, a verdade. Aí ele vai dizer: e acercando-se dele os discípulos disseram: por que ele fala por parábola? Os discípulos, chegando no pastor da igreja, aí no Jesus, dizendo: olha, Messias, nosso mestre, por que o senhor fala por parábolas? Parábolas é eu contar um assunto para trazer um entendimento. Segundo o dicionário, eu conto um assunto, eu ilustro uma história para ficar mais fácil o entendimento. Isso segundo o dicionário brasileiro português. Mas para Cristo não, para Jesus não. Jesus, ele contava parábolas para que as pessoas não entendessem. Está entendendo aí? Aí ele vai dizer, 11. Ele respondendo respondeu aos discípulos, apóstolos: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, os mistérios do milênio, os mistérios aonde eu vou reinar. A vós, apóstolos, discípulos que já creram no amor da verdade, vivem no amor da verdade, negaram a si mesmos, estão aqui comigo, ouvindo a minha palavra, estão lutando pelo meu evangelho. A esses é dado conhecer os mistérios do reino, mas a eles não lhe é dado. Então Jesus falava por parábola, para que os discípulos, os apóstolos, entendessem o que deveria fazer para entrar no reino, para ganhar a sua alma, perder ela aqui para o mundo e ganhar a sua alma para o reino. Mas para os fariseus ali, que nunca tinham crido no amor da verdade, eles não entenderiam jamais o que o Senhor estava dizendo, entendeu? Seja bem-vinda, irmã Eugênia, seja bem-vinda, Deus te abençoe, entendeu? E aí, agora a partir do 12, ele vai dizer por que ele falava por parábolas, para que aqueles fariseus, os saduceus, os homens da lei, que tinham o coração endurecido e não queriam ouvir a verdade, mas queriam só questionar, por que ele falava por parábolas, e porque eles não poderiam, porque eles não conseguem entender os mistérios do reino, entendeu? Podem até receber a salvação, mas não os mistérios do reino, e os discípulos entenderiam naturalmente, porque algo sobrenatural estava acontecendo. Presta atenção, 12, para que aquele que tem, porque aquele que tem se dará, quer dizer, se eu recebi o amor da verdade, o amor entrou, então eu vou dar mais amor para ele, para que ele confie em mim, está dizendo Jesus, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. E aí, querido, nós podemos voltar, nós podemos ler a partir aqui do versículo 12, a parábola dos talentos. A parábola dos talentos, que está lá em Mateus capítulo 25. Só um pouquinho, querido, deixa eu achar aqui o texto.
Mateus 25, do 14 ao 30. Vou ler de novo aqui, porque o coração, por que eles não podiam receber, por que eles não podiam receber os mistérios do reino, a salvação completa. Ele vai dizer, porque aquele que tem, se dará mais para ele, porque ele tem, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Pastor, que doideira é essa? Aí ele vai dizer que a um ele deu 5 talentos, a outra ele deu 3 talentos, e a outra ele deu 1 talento. Ao que deu 5 talentos, lá no capítulo 25, do 20 em diante, ele diz que ele multiplicou os talentos, e o Senhor disse, servo bom e fiel, porque fosse fiel no pouco, nos 5 talentos, no muito te colocarei. Colocou ele sobre 10 cidades. O que tinha 2 talentos, diz, servo bom e fiel, no pouco fosse fiel, no muito te colocarei. De 2 colocou em 4 talentos. O que recebeu 1 talento disse, Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifa onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste. Atemorizado, com medo, escondi na terra o seu talento, aqui está o teu. Respondendo, porém, Jesus, o Senhor, disse, mau e negligente servo, sabia que ceifa onde não semeio, e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro ao banqueiro, e quando eu viesse, receberia o meu conjunto. Tirai, pois, o talento, dai ao que tem 10 talentos. Então, o que tem será dado em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por quê? Irmão, presta atenção. Quando o Senhor, presta atenção, quando ele diz assim, quando ele diz assim, o que tem, o que ele tem? A salvação. Se eu creio no amor à verdade, a salvação no meu espírito eu já ganhei. Agora ele diz, se tem, lhe será dado o quê? A oportunidade de entrar no reino. Então Deus me deu um talento. Qual o talento? Da salvação. Então pelo menos eu preciso ganhar alguém para Jesus, que é multiplicar o meu talento. De 1 eu vou para 2. Mas quando ele diz, e quando eu vou para 2, eu tenho direito de entrar no reino, que é a salvação da minha alma. Porque quando eu nego a mim mesmo e ganho uma pessoa para Jesus, luto por ela, oro por ela, porque ganhar uma pessoa para Jesus, querido, quem aqui é mãe sabe, é como um parto. E o parto, cada dia ele vai ficando mais incômodo, dói as costas, barriga vai crescendo, a cólica, tanta coisa, a enjoo, a incômoda, até o dia do parto. Então, e depois tem que cuidar dessa criança, eu não posso só parir e abandonar no parque, eu tenho que cuidar. Então isso é negar a mim mesmo, é amar essa alma até o fim. Então ele diz, olha, se você multiplicou, será dado mais, será dado uma recompensa no reino. Você vai entrar no reino porque você multiplicou, mas também te darei um galardão no reino porque você multiplicou. Mas quando você enterra esse talento, eu recebi a salvação, enterrei ela, não quero ganhar ninguém para Jesus, não quero cuidar de ninguém. Jesus diz, beleza, você é salvo, mas a oportunidade que você tinha que entrar no reino, que oportunidade é esta, pastor Fábio? O que me será tirado? Pergunta aí alguém, querido, o que me será tirado? Nós ainda estamos aqui em Mateus capítulo 12, 13, versículo 12. O que será tirado? O que tem lhe será dado em abundância, mas o que não tem, até aquilo que não tem será tirado. Por que será tirado? E o que será tirado? Porque ele já tem a salvação, então ele só deveria ter multiplicado. Por exemplo, eu ganhei a salvação, então eu deveria ter ganhado outro. Então, porque eu trabalhei a minha salvação na minha alma, eu neguei a mim mesmo, e no negar a mim mesmo ainda alcancei uma alma. Então ele diz assim, agora o que tem lhe será dado, você terá 2 cidades para reinar. Mas o que não tem, porque você não ganhou ninguém, então você não tem, então lhe será tirado. Tirado o quê? A Domérica, o que será tirado? Salvação completa aqui. Vamos lá, Apocalipse. Guarda aí. Mateus 13, 2. Coloca o lacinho aí, ó. Vamos lá para Apocalipse capítulo 2. Saúde. O que, né, Márcia? Né, Maria? Cadê a mãe Teresa? Tinha que estar aí, hein?
Mãe Vera, né? Mãe Teresa. Mãe Vera. Oh, Jesus. Não é o coronavírus não, querido. Vamos lá. Capítulo 3 de Apocalipse, versículo. Ei, mãe Vera, aí sim. Puxa a orelha do Domingos lá, ó. Não tá aí com a gente, nem o Domingos nem a Hilda. Capítulo 3, versículo 11. O que será tirado? Presta atenção, querido. Presta atenção que isso é muito poderoso. A salvação completa, porque quando a pessoa lê Apocalipse capítulo 13, capítulo 3. Vou anotar aqui, peraí. 11, vou colocar o 12 também. Quando a pessoa lê esse texto, ele diz assim: a pessoa perde salvação, vai para o inferno, vai perder a salvação. Deus não está falando isso. Jesus não está falando isso no texto, ele está falando outra coisa. Isso, vamos trabalhando e aprendendo. Muito bem, parabéns para vocês, viu, filha? Vamos ler a partir do 10, tá? Ó, presta atenção, eu vou voltar a repetir para que você tenha um entendimento completo, Maria. Presta atenção. A um ele deu 5 talentos. Para o que deu 5 talentos, a Bíblia diz que ele colocou sobre 10. A um ele deu 2 talentos, lá no texto que nós lemos em Mateus capítulo 25, do 14 ao 30. Como deu 2, ele colocou no reino. Como ele deu 2 talentos, ele deu 2 talentos, 2 dons para trabalhar. Ele recebeu a salvação e Deus deu 2 talentos para ele. Deu um propósito, né? As obras pelo qual ele tem que andar são 2. Aí ele pegou esses 2, negou a si mesmo, né? Porque ele já é salvo, mas ele negou a si mesmo, a sua alma, a sua vontade, pensamento, e ele trabalhou e multiplicou e ganhou mais 2 pessoas para Jesus. Aí Jesus disse para ele: olha, porque foste fiel neste, né? Negaste a si mesmo e foste fiel, eu vou fazer você entrar no reino, mas eu também te darei mais 2 cidades. Então você vai reinar sobre 4 cidades. Porque é isso que significa esse galardão, é reino, é governo, é trabalhar para Jesus no reino, né, com a autoridade dele. Agora ele diz: agora você eu dei 1. Ele diz: Senhor, eu sabia que o Senhor é cruel, que o Senhor colhe onde não plantou, que o Senhor é muito ruim. Percebe que esse servo não conhece o seu Senhor, esse servo tomou a decisão por ele mesmo, ele não negou a sua alma. Ele diz: ó, porque o atemorizado, com medo, ó, o medo brotando na alma, ó, o espírito do medo. Então ele diz assim: ele podia ter dito: não, Senhor, eu vou enfrentar o meu medo e eu vou trabalhar. Como eu não sei, vou chamar alguém para me ajudar, como nós estamos fazendo aqui agora. Olha, Maria Domingos veio, já trouxe a irmã Vera, já trouxe a irmã Eugênia aí, e outras pessoas. Quer dizer, ela está ajudando, né? Ela está multiplicando o talento dela. E aí ele enterrou o talento. O Senhor diz assim: ó, porque se você sabe que eu era um homem tão ruim assim, como você não me conhece, você tomou suas próprias decisões, ele diz: eu vou te tomar esse talento. Que talento? Da salvação? Ele perde salvação? Não, ele perde a oportunidade. Por quê? Porque é o seguinte: quando eu aceito Jesus, Maria, Deus já tem um propósito, eu já fui predestinado ao reino. Então o Senhor tem um plano para mim, Ele já tem um plano, Ele tem algo já preparado para mim. Eu vou ganhar tantas pessoas, eu vou abrir tantas igrejas, eu vou ajudar com tantas pessoas. Eu já tenho algo preparado, é só eu crer, negar a mim mesmo e continuar caminhando, que o Senhor vai me dar isso, né, por causa do amor da verdade. Mas quando eu escondo o meu talento, eu nego a mim mesmo, eu nego a vontade de Deus e eu vivo pela minha vontade, Ele vem e toma o que? Vamos ler no texto? Ele toma o que? Olha lá, versículo 10, 3:10. Como guardaste a palavra da minha perseverança, também eu guardarei da hora da tribulação, dos 7 anos da grande tribulação, que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. 11. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém te tome a tua coroa. Quer dizer, olha só, Maria, Deus tem um propósito para você. Um exemplo:
você ganhou a salvação e Deus queria que você ganhasse mais 3 pessoas, mas você diz assim: não, quero viver a minha vida, não, eu tenho medo de pregar, eu tenho medo de ensinar, eu tenho medo de convidar pessoas, né? Não, eu não vou ver, não, vou esconder o meu talento. Você é salvo, porque não foi você que ganhou, foi Ele que te deu a salvação. Então você esconde seu talento, mas o seu trabalho era ganhar mais 3. Ele diz: guarde o que tem, para que não perca a sua coroa. A sua coroa é mais 3 talentos sobre esse talento. Só que o que acontece? A irmã Vera veio e ela foi mais rápida que você e pregou e ganhou esses 3. Então o que ele diz? Olha só, a irmã Vera já tinha os seus talentos, ela perseverou e ela ganhou a sua coroa. O que era para ser para você foi para ela. Então ele diz: por isso que guarda o que tem. Não, esse é o meu plano, esse é o propósito que Deus colocou para mim, eu vou lutar por ele, porque eu não quero perder a minha coroa. Mas a irmã Vera foi e trabalhou mais que você, porque você ficou dormindo, ela ganhou a sua coroa. A recompensa que era para ser de você foi tirado de você e foi dado para ela. Então, querido, quando o Senhor fala por parábola, lá ele está dizendo: olha, eu falo por parábola porque a vós é dado conhecer o mistério do reino, porque vocês já receberam o amor da verdade. Vocês já creram, vocês já sabem quem sou eu, vocês já estão entendendo o propósito. Continua firme, não para, segue em frente, trabalhe mesmo, não tenha medo, não tenha vergonha, não enterre seu talento, mas vai para cima. Convide pessoas para sua casa, prepara uma live igual essa, convida, coloca na sala, pega caneta, faça uma classe de aula, ensina a palavra, para que você não perca a sua coroa. Agora, pastor, por que o senhor fala por parábola? Por que Jesus falava por parábola? Lá em Mateus 13, aí ele vai dizer por quê, querido. No versículo 13, ele diz: por isso lhe falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, eles vão ver, mas não vão conseguir enxergar. Olha só, aí ele diz: e ouvindo, não ouvem nem compreendem. Quer dizer, eles vão ouvir a palavra, mas eles não vão conseguir entender a palavra. Por quê? Por alguma coisa que está no versículo 14. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que é a que nós lemos: quando ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis, porque o coração, a alma deste povo está endurecido. Por que o Senhor falava de parábola em parábola? Porque assim, às vezes, querido, a pessoa nem creu na graça, né? Vai na igreja, aceitou Jesus como Salvador, é salvo, mas ele crê numa graça errada. Então o Senhor não pode revelar os mistérios do reino para ele, porque senão ele vai fazer besteira, ele não vai entender, porque ele não entendeu nem no amor da verdade. Então o Senhor começa a falar parábolas. Tem pessoa que vai no culto, você prega, o cara fala: rapaz, não entendi nada, não senti nada. O cara ouve uma live dessa, um ensinamento desse: não entendi nada. Por quê? Porque o coração dele está endurecido. Quando a palavra bate no coração, ele diz: não, esse negócio de negar a mim mesmo para poder ficar ajudando as pessoas, pregando para as pessoas, abrir a minha casa para que as pessoas possam estudar a palavra. Eu não, o pastor que faz isso. Então ele está com o coração endurecido. Aí ele vai dizer: porque o coração deste povo está endurecido e ouviram de mau grado. Quer dizer, eles ouvem e dizem: não, isso é besteira, tem nada a ver não, esse pastor Fábio é doido. E ouviram de mau grado com os seus ouvidos, fecharam os seus olhos para que não vejam com os olhos, e ouça com o ouvido, e compreenda com o coração, e se converta e os cure. Mas bem-aventurado os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Então, querido, a realidade, por exemplo, aí a Maria, a irmã Vera, né, o povo de Monte Negro, eu não moro aí, né, possivelmente aí não tem uma pessoa que tenha a revelação do reino, como Jesus estava aqui, a vós é dado conhecer os mistérios do reino, a revelação do reino. Talvez as pessoas até pregam nas igrejas a graça, né? Olha, a salvação é de graça, e uma graça ainda meio distorcida. A salvação é de graça, mas se você pecar, você perde salvação. Então Deus não pode revelar para essas pessoas o reino dos céus, não pode. Por quê? Porque senão eles vão confundir tudo. Então sempre a palavra do reino será uma parábola para ele, será algo confuso. Mas agora
algo que Deus é tremendo. Deus é tremendo, querido. Deus agora, dentro do reino, Deus buscou aí dentro de Montenegro pessoas que ouvissem a palavra do reino. A Maria está entendendo, a irmã Vera está entendendo, outras pessoas. Agora, através de vocês, a cidade de Montenegro pode receber a palavra do reino. Vocês vão encontrar dentro de Montenegro, dentro das denominações de Montenegro, dentro da Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, Missionária Unida e outros lugares, pessoas que são vencedores, que vão ouvir a palavra e vão ser reveladas. Então o reino dos céus, Maria, não é compreendido. Eu não compreendo o reino, ele é revelado a mim. Por isso que Jesus diz: a vocês é dado conhecer, a vocês eu permito que conheçam o meu reino. A eles não, porque eles não receberam nem a graça, eles não receberam nem o amor da verdade, eles ainda estão com o coração endurecido, e quando eu falo, o ouvido deles não aceita a palavra. Entendeu? Aí nós voltamos para Apocalipse capítulo 3, para vocês entenderem quem são vocês. Quem são vocês que estão aqui comigo nessa live, irmãos? E você está entendendo. Esse que é o sobrenatural. Capítulo 3, versículo 20. E aí a gente termina aqui e ora. Concluímos aqui e oramos. Olha só, ele diz assim, ó, Jesus leva João no céu e pede para João escrever 7 cartas para as igrejas, 7 igrejas. Essa carta é a carta enviada à igreja de Laodiceia. Laodiceia é um nome com dois nomes juntos, é Laodiceia. É opinião do povo. Lau vem de laicos, de laico, povos, que é opinião do povo, e ceia significa opinião. Laodiceia, opinião de povos. A igreja não é mais acomodada, dirigida por Cristo, mas sim pelo que o povo acha que é melhor. Olha lá, aí no versículo 20 ele vai dizer: eis que estou à porta e bato. Quer dizer, Jesus está fora da igreja. Jesus escreve uma carta e João envia a igreja, e quando o pastor da igreja vai ler, ele pega lá a carta e diz assim: eis que estou à porta e bato. Nossa, Jesus está fora da nossa igreja. Jesus está na porta tentando bater e entrar. Aí ele vai dizer: só que o Senhor não diz que vai entrar na igreja. Então, por exemplo, de repente, aí tem muitas igrejas na cidade de Montenegro, na cidade de Cacoal, na cidade de São José dos Pinhais, mas Jesus não está mais dentro da igreja desde o ano 300. Aí ele vai dizer assim, ó: eis que estou à porta e bato. Se alguém, não diz a igreja, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele. Não entrarei na igreja, entrarei até essa pessoa, até ele, e com ele cearei e ele comigo. Então quer dizer, Maria, que você é uma vencedora, porque mesmo que você está dentro de uma denominação, Jesus está fora dessa denominação tentando bater na porta para entrar, porque a denominação não permite que Jesus faça segundo a sua vontade, segundo os planos, mas tem que cumprir o estatuto, o mandamento, aquilo que aqueles homens decidiram, não aquilo que Cristo decidiu. Lógico, irmão, que nem todas as igrejas são iguais. Existem muitas igrejas direcionadas pelo Espírito, direcionadas por Cristo, mas talvez vocês estão em alguma igreja que não é. Então Jesus está dizendo: olha, eu estou à porta. A Maria abriu o coração, então o Senhor entrou até ela, e ela agora se tornou uma vencedora, porque o versículo próximo vai dizer: e ao que vencer, e lhe considerei que se assente comigo no meu trono, reine comigo. E assim como eu venci, Jesus venceu, e me assentei no trono do meu Pai. Agora você está entendendo as parábolas, você está entendendo as escrituras, o Senhor está revelando o reino do céu. Por quê? Porque o seu coração não está endurecido, o seu ouvido não está ouvindo de mau grado. Esse é o processo da salvação da alma, para que você conclua a salvação completa da sua alma. Top, né? Maravilhoso estudar a palavra. Por isso que o trabalho hoje, querido, é esse processo: estudar, 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 e não parar até que a palavra seja completa em nosso coração. Presta atenção, olha que lindo isso aqui, querido. É alguém que está estudando as escrituras dia após dia, sem parar.
Isso porque eu tenho essa e já estou fazendo nessa também. Já estou repassando todos os estudos para a próxima Bíblia. Por quê? Porque eu sei que depois que eu terminar de repassar, eu vou aprender muito mais. E vou poder ensinar muito mais pessoas. Amém, querido? Christopher está aí conosco. Christopher, sua Bíblia chegou. Olha ela aqui, Christopher. Sua Bíblia chegou. Vem pegar ela. Agora você pode rabiscar a sua Bíblia aí, ó. É sua. Maria, você tem que comprar uma dessa. Tem para mulher também. Vou te mandar os banners lá pelo seu WhatsApp, para você fazer um pedido para você. Amém, glória a Deus. Louvado seja o Senhor, irmã Maria. Obrigado. Que você possa aprender muito, filha. Quem sabe um dia, né, nós podemos aí no pátio, aí no quintal aí, ou na cozinha da irmã Vera, aí, juntar umas 20, 30 pessoas, nós descermos daqui para lá e ficar aí sexta, sábado, domingo estudando a palavra, 3 dias direto, né, a irmã Vera cozinhando e nós estudando. Né, vai ser assim uns dias maravilhosos. De verdade, eu vou ficar apaixonado em poder ensinar a cidade de Montenegro, viu? Convidar os pastores, aí os irmãos que queiram estudar, aprender, vai ser maravilhoso, tá bom? Vamos orar, querido? Vamos terminar, vamos orar. Obrigado por você estar comigo até agora. Obrigado por você permitir que eu cumpra os meus talentos e eu não perca a minha coroa. Eu sei que a minha coroa, né, guardar e perseverar na palavra do Senhor, é eu ensinar as Escrituras e ganhar almas para Jesus e cuidar de pessoas. Então, querido, muito obrigado, tá? Vamos orar ao Senhor. Eu quero orar com você, te abençoar, que você possa lutar para aprender e para caminhar e para gerar, né, cumprir as obras a qual o Senhor preparou para que andássemos nela. Senhor Jesus, querido papai, Espírito Santo do nosso Deus, venha sobre nós cada dia mais. Flui do nosso interior a vida dessa palavra. Nós venhamos guardar a coroa a qual o Senhor nos deu e o propósito da predestinação que o Senhor nos predestinou para trabalhar, para gerar obras para Ele, para o reino. Me ajuda a não perder nenhuma dessas que eu preciso. Me ajuda a trabalhar, Senhor. Ajuda esses irmãos lindos que participaram conosco. Que essa live venha alcançar o coração de milhares, de milhões de pessoas. Que elas possam também, Senhor, como o Senhor falava em parábola, mas a nós é dado conhecer os mistérios do reino. Que seja dado conhecer os mistérios do reino ao coração de cada um deles. Nós abençoamos a casa, a família, os filhos, os netos. Abençoamos a vida financeira nesse tempo de pandemia, recessão econômica. Mas nós sabemos que o Senhor guardará a nossa casa e suprirá a nossa casa com a tua bênção do Senhor. Nós somos confiados no teu amor verdadeiro e no teu amor apoiamos a nossa fé e acreditamos que o Senhor nos ama tanto que nos dará todas as coisas juntamente com Cristo. Pai, eu não estou desesperado, não estou preocupado com o porvir, com o amanhã, estou preocupado em cumprir o teu propósito, a tua vontade e o teu querer na minha vida. Por isso, Senhor, ajuda esses irmãos a fazer o mesmo, que nós não venhamos perder e caminhar nas trevas, na morte, mas que nós venhamos caminhar na luz, onde gera vida, focado no Cristo que é tudo para nós. Nós abençoamos cada família e eu declaro, Senhor, que até as 9 da noite nós estaremos ansiosos para descobrir mais um pouco da tua palavra e aprender mais um pouco da tua palavra. Muito obrigado, nós te adoramos e te louvamos e rendemos o nosso coração na tua presença, em nome de Jesus, hoje para todos sempre. Amém e amém e amém. Deus abençoe os irmãos, tá? Nós estamos com 5 pessoas na live. Glória a Deus, maravilha, Deus abençoe vocês, tá? Fico esperando, às 9 da noite nós estaremos com a live. Quanto tempo nos resta? Estamos estudando Apocalipse 13, todo ali, então não falte também, esteja conosco, tá bom, querido? Graça e paz, Deus te abençoe e um bom dia.